Você sabia que quase todos os livros originais da civilização maia foram queimados por ordem de um bispo espanhol? Essa é uma das histórias mais dolorosas da colonização das Américas. Um episódio que apagou séculos de conhecimento acumulado de um dos povos mais fascinantes da história. Hoje você vai conhecer em detalhes como isso aconteceu, por que foi feito e o que restou da herança maia depois das chamas. Muito antes da chegada dos europeus, os maias já haviam desenvolvido uma civilização impressionante. Entre os anos 200 e 900 d.C., viveram o auge de sua cultura. Eram mestres da arquitetura monumental, construindo cidades inteiras com templos, praças, observatórios e pirâmides que até hoje desafiam a engenharia moderna. Mas o que realmente os destacava era o conhecimento científico. Eles criaram um sistema matemático que incluía o conceito do zero, algo que só muito depois foi consolidado na Europa. Combinavam cálculos matemáticos com observações precisas dos astros. Conseguiram prever eclipses, acompanhar ciclos planetários e alinhar construções com solstícios e equinócios. Tudo isso não ficava apenas na tradição oral. Os maias tinham sua própria escrita, formada por símbolos complexos, que misturavam logogramas e fonogramas. Essa escrita era registrada em murais, pedras e, principalmente, em livros conhecidos como códices. Esses códices eram feitos com papel especial produzido da casca da árvore amate. As folhas eram dobradas em forma de sanfona e pintadas com tintas coloridas. Ali estavam reunidos séculos de conhecimento, calendários sagrados, histórias de deuses, mitos de criação, observações astronômicas, conhecimentos médicos e até instruções para rituais agrícolas. Esses livros eram tão importantes que muitas vezes eram guardados em templos ou entregues a sacerdotes e escribas. Eles eram a memória escrita de toda uma civilização. No início do século XVI, com as expedições de conquista, a vida no Yucatán mudaria para sempre. Os conquistadores espanhóis chegaram com armas, cavalos, doenças e também com missionários religiosos. O objetivo não era apenas dominar as terras, mas também as almas. Converter os povos indígenas ao cristianismo era visto como parte essencial da missão espanhola. Entre esses missionários estava Diego de Landa, um jovem franciscano que chegou ao Yucatán em 1549. Ambicioso e profundamente convicto da sua fé, Landa acreditava que era sua responsabilidade livrar os maias do que ele chamava de superstições e conduzi-los ao verdadeiro Deus. Ele não era apenas um religioso comum. Ao longo do tempo, ganhou prestígio, poder e influência política, até se tornar bispo da região. Sua presença marcaria a história para sempre. Os maias, mesmo após a chegada dos espanhóis, continuaram mantendo muitos de seus rituais, venerando deuses antigos e consultando seus códices. Para eles, abandonar suas tradições seria perder a conexão com os ancestrais e com o cosmos. Para Diego de Landa, no entanto, essa resistência era uma ameaça. Ele via os códices como livros demoníacos, carregados de heresias. Via as esculturas e ídolos religiosos como falsos deuses. E acreditava que a única forma de purificar os povos indígenas era eliminar completamente qualquer vestígio de sua antiga fé. Foi assim que, em 1562, na cidade de Mani, Diego de Landa organizou um grande auto de fé. Um auto de fé era um ritual público da igreja, geralmente usado para punir hereges, no qual se queimavam livros, imagens ou até mesmo pessoas acusadas de bruxaria. Naquela data, dezenas de códices maias foram reunidos, junto com estátuas e objetos de culto. Os sacerdotes espanhóis acenderam uma fogueira imensa. Ali, em frente à população local, os livros foram lançados ao fogo. O próprio Diego de Landa registrou o acontecimento em suas memórias. Encontramos grande número de livros. E porque não continham nada que não fosse superstição e mentiras do demônio, nós os queimamos todos, o que os maias sentiram com espanto e ficaram muito tristes.
foi um dos maiores crimes culturais da história. Imagine homens, mulheres e crianças, maias assistindo, impotentes, ao desaparecimento de séculos de conhecimento, tradição e fé. As chamas consumiram não apenas livros, mas também a identidade de um povo. Com a queima dos códices, uma parte essencial da memória maia se perdeu para sempre. Textos sobre astronomia, medicina, agricultura e religião desapareceram. O choque foi tão grande que muitos maias se sentiram órfãos espiritualmente. Mas Diego de Landa não parou por aí. Além da queima, ele organizou perseguições e interrogatórios violentos para identificar quem ainda praticava a antiga religião. Há registros de torturas e punições severas contra indígenas. Ironicamente, no entanto, ele também tinha interesse em registrar a cultura maia. Durante seu tempo no Yucatán, escreveu um livro chamado Relación de las Cosas de Yucatán, onde descreveu costumes, tradições e até tentou catalogar a escrita maia. Esse detalhe é curioso. O mesmo homem que destruiu quase toda a literatura maia acabou deixando pistas que, séculos depois, ajudariam pesquisadores a decifrar a língua e compreender um pouco mais daquela civilização. Apesar da destruição em Mani, alguns códices conseguiram escapar. Hoje, apenas 3 códices completos são conhecidos. O Códice de Dresden, guardado na Alemanha. É o mais detalhado, cheio de observações astronômicas e calendários complexos. O Códice de Madrid, na Espanha, com cenas rituais, sacrifícios e representações de deuses. O Códice de Paris, na França, fragmentado, mas ainda revelador sobre a visão de mundo maia. Além deles, apenas alguns pedaços menores sobreviveram. A perda foi gigantesca. Estima-se que dezenas de códices foram queimados em Mani. Se tivéssemos todos eles, o mundo moderno teria acesso a uma quantidade imensa de conhecimento maia, talvez revelando descobertas científicas que ainda hoje nos surpreenderiam. Durante muito tempo, a escrita maia foi considerada um mistério indecifrável. Mas graças ao trabalho de arqueólogos, linguistas e, em parte, às anotações de Diego de Landa, o código foi lentamente sendo quebrado no século XX. Hoje, conseguimos ler muitos textos maias e entender melhor sua religião, sua história e seu pensamento. Mas a verdade é que o que resta é apenas uma fração do que um dia existiu. Para os descendentes dos maias, que ainda vivem no México, Guatemala e Honduras, a lembrança desse episódio é dolorosa. A queima dos livros foi não apenas a destruição de objetos, mas um ataque direto à alma de seu povo. Ao mesmo tempo, também é um lembrete de resistência. Mesmo sem seus livros, a cultura maia sobreviveu. Sua língua ainda é falada por milhões de pessoas. Seus rituais ainda são praticados em algumas regiões. Seus templos ainda se erguem, desafiando o tempo. O fogo de Diego de Landa apagou muito, mas não conseguiu destruir tudo. A história da queima dos livros maias em Mani, em 1562, nos mostra como o poder pode tentar apagar a memória de um povo. Mas também nos lembra que a cultura é resistente. O que restou dos códices ainda inspira e continua revelando a genialidade maia. Se essa história te impressionou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte esquecida da história. Porque no fim, lembrar é também resistir.